Bem-vindos a mais um programa, o Cara a Cara, aqui com o seu Silva, né? Sérgio Silva, e apresentando sempre um bom convidado, para que a gente possa conversar do meu jeito mais descontraído, mas com muita informação. Hoje eu tenho dois convidados, um na parte da política e outro na parte da economia, né? Na atividade econômica, portanto, aqui de nossa cidade. Mas antes de conversar com eles, eu quero aqui agradecer o apoio da imobiliária Zibel. Zibel é aluguel, aluguel é na Zibel. Nesse momento em que a gente está vivendo, né, essa pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa. E aí, lembra aquele quadrinho que se tinha, depois não foi mais utilizado, o tal do lar docilar? Então, agora mais do que nunca nós vimos que aquele quadrinho deve voltar à parede. E aí a Zibel pode lhe orientar. Lá eles têm técnicos, tem um pessoal que pode dizer, olha, aqui funciona, as vantagens desse local são estas, quer renegociar o aluguel é um bom momento, a documentação está toda certinha, portanto, imobiliária qual é, seu Silva? É a Zibel. Agora sim, vamos para o primeiro convidado. Eu estou aqui com o senhor Francisco de Assis. É um nome quase de santo, né? Mas eu vou tomar liberdade de chamar pelo teu sobrenome Assis, como tu és conhecido. Presidente do PT e pré-candidato a prefeito. Tudo bem, Assis? Bom, Sérgio, primeiro agradecer pelo convite, tudo bem, apesar da pandemia, do momento que nós estamos vivendo, mas graças a Deus tudo bem. Na verdade, meu nome é Francisco de Assis Nunes. Meu sobrenome é Nunes, mas essa história do Assis, de ser conhecido como tal, é por conta do meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi de cobrador de ônibus. Essa história em 30 segundos eu te conto. Quando eu fui trabalhar na Transtusa, em 1º de dezembro de 76, quando eu cheguei lá, já tinha um outro cobrador e usava o crachá de Francisco. Logo não puderam botar Francisco para não ficar dois, então colocaram Assis. E eu só passei a ser chamado de Assis, inclusive na família, depois desse meu primeiro emprego. Então, e como é que a família te chamava antes? Chico? Era Francisco. Nunca, por incrível que pareça, nunca me chamaram de Chico na vida, né? Tão comum esse apelido para os franciscos, né? Mas no meu caso, quando pequeno, lá em Maruí, na cidade onde eu nasci, era Ciso, né? Chamava de Ciso, pequenininho. Tu és de Maruí? Sou de Maruí. E quando vim para Joinville, a partir da escola, lista de chamada, lista de presença, sempre Francisco. E a minha família sempre Francisco. E o Assis veio então aos 14 anos, quando comecei a minha atividade profissional, meu primeiro emprego. Mas em algum momento a tua vida mudou para a política também. Vereador, deputado, gestor na Conurb. Como é que foi essa mudança? Sérgio, eu me casei em 85, fui morar no bairro Costa e Silva e ali tinha umas irmãs católicas da igreja católica, eu sou católico, minha esposa é católica. E essas irmãs começaram a chamar o casal para tomar chimarrão. Eram gaúchas, as 5 irmãs moravam numa casa e começaram nessa época a falar de política, né? Tu vê, só em 85. Até então eu nunca fui envolvido com partido nenhum, nem de discussão política eu tinha conhecimento, ou muito pouco. A minha vida era de casa para o trabalho para casa, no final de semana na casa dos meus pais, do meu sogro. E essas irmãs começaram a abrir a minha cabeça, né, sobre a importância que era um bom cristão, um bom católico, estar participando também da vida social das pessoas. E o primeiro chimarrão na casa dessas irmãs foi para discutir um pouquinho a associação de moradores. E nós formamos em seguida no bairro Costa e Silva a Associação de Moradores Rui Barbosa. E eu fui o presidente, articulado por essas irmãs e alguns amigos, me elegeram presidente dessa Associação de Moradores. Nesse mesmo tempo eu faço vestibular e começo a cursar economia na Univille. Na época era FURJ ainda, você lembra disso? E coincidiu de um pouco da faculdade, com aquilo que eu ouvia na comunidade, a presidência da Associação de Moradores, e começo a descobrir os partidos políticos e me identifiquei com o Partido dos Trabalhadores na época, né? E comecei a vir nas reuniões, já em seguida, a partir de 86. Em 88 fiz a primeira campanha, né? E o meu candidato na época foi o João Facchini, que acabou sendo eleito. Sim. Foi o primeiro vereador do PT em Joinville. Em seguida fui trabalhar com ele, fui assessor do João Facchini. E depois o resto da história, eu acho que em 2 minutos posso contar como você perguntou. Daí fui candidato em 92, me elegi vereador em 96
Em 98 fui eleito deputado estadual, fiz mais de 20 mil votos só em Joinville naquela oportunidade. O que já era muita coisa para a época, fazer 20 mil votos. Tanto é Hoje que significa quase 30 mil votos, se a gente pegar essa relação entre o número de eleitores da época com os eleitores eu agora. fui um dos mais votados, inclusive, da época. Aliás, de Joinville, só chegou na minha frente o Nilson Gonçalves, que tinha toda uma estrutura de programa de rádio, televisão, enfim, que era difícil realmente. Enfim, 4 anos depois fui reeleito com mais de 30 mil, daí passou de 20 mil para 30 e poucos mil votos. E as últimas 2 eleições para deputado federal eu participei em seguida, que foram 2008 e 2012. Não tive sucesso, mas tive uma experiência curta. O deputado Pedro Kizai se afastou, né, por um período, e eu cheguei a assumir a Câmara Federal, fiquei lá por 4 meses, no ano de 2014, que foi algo muito positivo para mim, achei uma experiência muito legal. Muito bem. Além disso, fui presidente aqui da CONURB, no governo do Carlito, durante um período, e antes tinha sido secretário de turismo no município de Itapema, onde o prefeito lá era um amigo meu antigo, do PT, o Sabino Bussanello, e por conta também da minha formação, porque durante o meu mandato de deputado estadual eu fiz uma nova faculdade na área de gestão pública, né, na UNC, Universidade do Contestado, e isso me ajudou também nessa formação e no meu trabalho, no desenvolvimento desses trabalhos no executivo. E hoje, tu é pré-candidato pelo PT a prefeito e também acumula aí a função de presidente do partido. Mas as pessoas que estão nos acompanhando em casa devem estar se perguntando se o Carlito abandonou o PT, o Carlito será candidato a vereador. Como é que está a questão do Carlito, já que você está sendo apresentado, parece-me que de forma definitiva, né? Bom, Sérgio, definitivo só na convenção. Então, por enquanto a gente está na condição de pré-candidato. Mas essa discussão do nome do PT e da própria presidência do partido começou o ano passado, onde o partido fez um trabalho muito bacana, que foi de unir todas as correntes internas do PT. Nós fomos eleitos praticamente por quase unanimidade, não foi porque teve um outro companheiro que também se colocou à disposição, mas a grande maioria, a imensa maioria do PT, naquele momento, decidiu pela nossa eleição para presidente. Em seguida, o PT daí fechou questão, né, todo o partido daí sem nenhuma divergência, com apoio total em relação ao nosso nome para a candidatura a prefeito. E o Carlito, nesse processo todo, tem dito o seguinte: ele não tem interesse de participar, mas ele quer estar à frente. E nesse de estar à frente, ele assumiu a coordenação política do GTE em Joinville. O GTE é o grupo de trabalho eleitoral que o PT tem a preparação para preparar os pré-candidatos, preparar campanha, plano de governo, uma série de questões, e o Carlito está à frente desse GTE. Assim como está ajudando também o Décio Lima, o nosso presidente estadual, e a direção então, eu posso estadual. dizer que ele é o teu coordenador de campanha? Nós não chegamos, mas nesse momento creio que sim, porque como ele coordena o GTE, automaticamente começa a coordenar todas essas tarefas, né, de buscar candidatos, de montar chapa, de articular com os outros partidos, de me ajudar, e ele tem feito isso com uma vontade extraordinária. O Carlito não tem se cansado, o tempo todo está em contato com a gente, mesmo nesse período agora da pandemia, tirou uns dias de descanso junto com a mãe dele, que mora lá em Porto União, porque eu acho que uma senhora já de mais de 80 anos, ele também tem que dar atenção para a mãe. Fora isso, ele está presente. Nesses momentos agora, a gente tem feito reuniões via internet. Eu acho que é a maneira mais segura de a gente se encontrar. Mas, com certeza, o Carlito está super afim, está animado de participar desse processo, mesmo na retaguarda, ajudando. Até com a experiência que ele tem, né? Vocês foram deputados juntos, ele acabou sendo prefeito, vereador. Então, o Carlito tem uma longa trajetória, uma bela trajetória, e só tem a somar nesse processo. Assis, o PT em Joinville sofreu um desgaste muito grande, a ponto de, na última eleição, nenhum vereador ser eleito, não é? E com isso, o cenário nacional foi trazido para a eleição municipal, houve uma discussão envolvendo também a política nacional, e claro que vocês foram atingidos duramente, né? Dá para levantar o PT aqui em Joinville, Assis, a ponto de pensarem, olha, realmente nós vamos poder disputar para chegar, ou vocês estão, desculpe a sinceridade, né, marcando ponto, né? Estão apenas colocando, olha, nós vamos disputar para fazer vereador? Não, Sérgio, a criminalização da política, a discussão dos partidos políticos, eu acho que o PT e todos os partidos, de certa forma, foram atingidos. Porque existe uma aversão à política, esse é o sentimento que a gente tem.
quando a população decide escolher Bolsonaro, isso não era fazer política. O que era o PSL naquele momento? Não sei se tu concorda. Não existia. Não existia. Então é uma aversão à política de todos os partidos. E o PT talvez tenha, o que mais sofreu, talvez tenha sido o PT, porque a descarga de raiva, de ódio, parecia ser apenas contra o PT. E muita gente que hoje se penitencia por conta de ter dado o voto no Bolsonaro, fica pensando, pô, mas por que isso, né? Por que eu acabei fazendo isso? Então, eu penso que o PT sofreu bastante, concordo contigo, ainda estamos sofrendo, como outros partidos estão passando por esse momento de dificuldade, ainda mais nesse momento da pandemia, quando eu acho que todos os olhares e as discussões desse momento estão voltadas para a pandemia, para o coronavírus. Eu acho que isso acaba sendo o fator mais importante no momento. Agora, nós não vamos entrar nessa disputa apenas para marcar posição, pelo contrário. Quando eu te falava já num outro programa que tu me entrevistou na rádio, também lá na Rádio Jovem Pan News. Isso. Só para fazer propaganda como eu fiz de lá aqui, né? É lá às segundas e quintas-feiras, das 10h30 da manhã até, aliás, das 10 da manhã até as 11 horas, 1250 kHz. Lá eu também falo que o programa aqui... Bem lembrado, por isso que eu fiz questão de quarta e sexta-feira. lembrar aquilo que eu te falei lá é o que eu quero também trazer para o teu público aqui. A nossa tentativa, e a gente está tão disposto nisso, que nós temos um GTE formado, coordenação do plano de governo instalada e trabalhando. Nós estamos buscando alternativas com outros partidos para fazer uma composição. Ora, só se dispõe a isso quem de fato está interessado, e eu tenho uma garra, sempre foi do meu feitio isso, eu acredito sempre que é possível. Então essa nossa determinação, a determinação do presidente do PT, mas de toda a executiva, do coletivo, do próprio Carlito, é porque nós queremos sim, não apenas marcar posição, mas criar uma possibilidade de coisa nova para Joinville, de a gente retomar aquilo que Joinville merece. E tem tantas coisas para a gente falar de Joinville. É claro que a pandemia fez com que nós dessemos um passo atrás em relação ao nosso plano de governo. Mas sobre o plano de governo, eu vou deixar no próximo bloco, enquanto as pessoas vão tomar uma água, certo? Legal. Você pode levantar agora, tomar sua água, né? Quem quiser, na minha idade, de vez em quando a gente vai ter que ir no banheiro à noite também, fora do horário. A gente já volta no oferecimento da Imobiliária Zibel. Não sai daí!